Boa noite, amigos. Tudo bem? Mais uma vez iniciando um estudo. Aqui deixando um abraço a todos que estão presentes presencialmente. Pessoal que acompanha o estudo desde sempre. Tá? Aqui temos uma boa noite de Porto Alegre, da Virgínia, a Mauralice de Goiânia, Alessandra de Belém do Pará. Várias pessoas deixando boa noite aqui. Eu queria deixar uma boa noite a todos vocês. Ao companheiro José dos Santos e também ao Arnaldo, da Rede Amigo Espírita, que contribuem aqui, ajudando a manter o chat ativo, porque é um pouco difícil acompanhar todo o processo. Deixo também o meu boa noite para você que está acompanhando também pelo YouTube, ao vivo ou após, em gravação, e também ao pessoal que acompanha pela Rádio Amigo Espírita, que está acompanhando aí no rádio, que está acompanhando, o pessoal que acompanha também no SoundCloud. Eu recebi bastante feedback nesse sentido. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. E aqueles que estão aqui pela primeira vez ao vivo, né, que sempre acompanharam antes, como o caso da Adriana aqui, Adriana Maciel, que diz que sempre assiste os vídeos, mas que agora resolveu assistir ao vivo. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazer perguntas. À medida do possível eu vou respondendo. José de Fortaleza também. Boa noite. E de Jundiaí, tá todo mundo aqui. Muito feliz com o resultado. Ok? Então, hoje, continuando o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior. Divaldo Franco e Joana de Ângeles são os autores. A realização desse estudo é da Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi. Hoje faremos o encontro de número 8, capítulo 1, O Ser Real, o subitem 1.2, Interação Espírito-Matéria. Estamos na parte 3. Para quem quiser acompanhar os estudos anteriores, tem aqui no chat em destaque os links, tá? Tanto da rede quanto do meu, fique à vontade aí para buscar. Silvana também dizendo que é a primeira vez dela, ao vivo. Na semana passada, esse capítulo Interação Espírito-Matéria, para quem não está acompanhando aí, eles trabalham a relação entre como o espírito influencia na matéria e como a matéria influencia o espírito. Mas é importante também que tenhamos em mente que as causas vêm todas do espírito, segundo eles, ok? É através do espírito que há a criação da matéria pelo perispírito, tá? O perispírito condensa energias e tudo isso vai sendo transformado para que a matéria seja criada. Portanto, se há uma hierarquia nesse processo, o espírito vem antes da matéria. Portanto, tudo o que se reflete no seu corpo físico deve ter uma origem espiritual anterior a isso. Ok? Na semana passada encerramos aqui no slide a respeito do autodescobrimento, porque eles estavam colocando a importância do autodescobrimento para que houvesse essa facilitação no processo de melhora, de cura espiritual. Para que nós possamos, então, acompanhar isso, ter em mente todo esse processo, eu vou continuar do slide anterior. O José pergunta se eu abri a rádio, eu acabei de abrir a rádio, José. Esse autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que ele é e de como está, oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcançando, assim, o destino que o aguarda. E aí, na semana passada, eu trabalhei em cima dessa questão do destino, né? O que é que nos aguarda? O que é que estamos fazendo aqui? Que reflexões são essas que eu posso trazer para a minha vida, né? Eu estou aqui para acumular posses, eu estou aqui para seduzir pessoas, eu estou aqui para ser bem-sucedido profissionalmente, ou eu estou aqui para evoluir como espírito? E esse evoluir como espírito representa o que necessariamente, né? Ser um indivíduo que vive em função da caridade, ser um indivíduo que consegue conquistar algumas posses. Eu recebo muita mensagem na minha página de pessoas que, e não necessariamente só espíritas, tá? Mas pessoas que ficam buscando uma resposta para isso.
como é que eu faço para saber se eu estou fazendo a coisa certa ou se eu estou fazendo a coisa errada? Eu fico nesse emprego que eu estou ou eu deixo esse emprego e busco uma coisa que entra mais em contato com seres humanos? Um indivíduo, por exemplo, que trabalha consertando computadores. Essa questão é uma questão difícil, porque eu tenho que verificar onde é que eu quero chegar, o que é que eu estou buscando, porque aí eu vou conseguir entender se eu estou seguindo um caminho correto nesse sentido ou se eu estou me desviando dele. Há um padrão? Há uma certeza, uma coisa óbvia do que deve ser buscado? Nós vamos buscar a perfeição. Só que cada um vai chegar nela por um caminho, a seu tempo e de uma maneira diferente. Portanto, se o que você consegue hoje é se preocupar com animais abandonados, isso já é um passo. Se você consegue se preocupar com pessoas abandonadas, mas só com crianças, adultos não te importam, também já é um passo. O importante é que você consiga, aos poucos, se preocupar com alguma coisa que não seja apenas você mesmo. Mas não por uma questão de conseguir um karma positivo, mas sim por uma empatia, por um sentimento de compaixão e caridade mesmo. Porque você consegue se colocar no lugar do outro e não está preocupado se existirão holofotes fotografando isso tudo que você passa. De imediato, apresenta-se a necessidade de levar em conta a escala de valores existenciais, a fim de discernir quais aqueles que merecem primazia e os que são secundários, de modo a aplicar o tempo com sabedoria e conseguir resultados favoráveis na construção do futuro. Como fazer então, né? Aqui eles já vão dando os caminhos para buscar. Então, a pergunta é: como chegar a esse destino, né? Aqui, ó. Alcançando assim o destino que o aguarda. Como? De imediato, isso aqui é um método, né? Como fazer? Por que meios eu vou chegar nisso? De imediato, apresenta-se a necessidade de levar em conta a escala de valores existenciais, a fim de discernir quais aqueles que merecem primazia e os que são secundários, de modo a aplicar o tempo com sabedoria e conseguir resultados favoráveis na construção do futuro. Necessidade é a palavra-chave aqui. É necessário. Portanto, não é uma questão que você pode procrastinar. Se você quer fazer o que eles propõem, dentro dos métodos possíveis, é necessário que você se identifique com esse. Esse é o ponto principal. Você não é obrigado a acreditar nisso e você não é obrigado a buscar isso. Tá? Mas para vocês que estão buscando, para nós que estamos aqui fazendo esse estudo, buscando uma forma de nos autoconhecer e nos autodescobrir, devemos levar em conta a escala de valores existenciais. Dentre os valores existenciais, aqueles valores que, a partir do momento que você existe, passam a comandar a sua vida, você deve primar por aqueles que têm mais importância. Você, que vamos hierarquizar isso. O que é mais importante, então? Aí eu volto a essa pergunta. É acumular posses, é cuidar de crianças, é cuidar de animais, é abrir mão de ficar dando tudo pela minha família e começar a pensar um pouco em mim, mas até que ponto também isso se torna egoísmo? É isso que leva o indivíduo a uma neurose, né? Desenvolver neuroses, em alguns casos até psicoses, como já foi trabalhado no estudo anterior. Eu fico tão preocupado de estar fazendo errado que nisso eu erro. Quando, na verdade, essa coisa de certo ou errado é uma coisa humana. Se está fazendo bem para o outro, se está fazendo bem para você, de alguma forma isso está certo, tá? Se não está fazendo bem para o outro, mas está fazendo bem para você, pode ser possível melhorar. Tudo é relativo e dentro deste contexto é que nós devemos colocar em mente, então, que estes valores existenciais devem ser colocados dentro de uma escala para que eu possa discernir quais aqueles que merecem primazia e os que são secundários. O que é que eu tenho que fazer primeiro agora? Seu filho está usando droga, você está desempregada, desconfia que seu marido está te traindo, sua vizinha está fofocando e seu carro foi roubado. Tudo muito pesado, muita coisa ao mesmo tempo. Dificilmente tudo isso vai acontecer com um ser humano, mas você tem vários aspectos da sua vida que nesse momento não estão te agradando.
Você gostaria, às vezes, de estar fazendo um curso e não consegue, queria ter um pouco mais de dinheiro, mas alguém te furta. Em algum ponto, o mecânico te furta, o governo te furta, você mesmo se furta. E fica esse ponto, então, defina aí qual que é a prioridade no momento. O que é mais importante dentro de uma escala de valores existenciais, tá? Valores existenciais. E aí você começa, então, a deixar algumas coisas de lado. Eu vou ter que deixar algumas coisas de lado? Vai. E um dos trabalhos que nós fazemos, né, com quem está na dependência química entende disso, os familiares dos usuários de drogas, eles adoecem, e a doença deles chama-se codependência. E muitas mães ficam desesperadas, eles vendem o carro para internar o filho, eles fazem tudo pelo filho. Eles gastam tudo que o filho gasta com droga, eles gastam com o filho. E em dado momento, algumas mães chegam e começam a falar coisas do tipo: eu não aguento mais, eu vou fechar a porta e vou deixar ele na rua. E aí vem um julgamento social. Nossa, que mãe desnaturada, abandonar o filho na rua que está doente. Mas até que ponto, então? Essa mulher tem que morrer pela doença do filho? Ou ela tem um limite até onde ela pode ir e depois não abandonar o filho, mas parar de abandonar a si mesma? Um ponto que pode ajudar, se você está encontrando dificuldade para definir essa escala, quando existe uma pergunta ou uma requisição no universo, você tem o direito de falar o sim ou não. Alguém vai ter um sim e alguém vai ter um não. Seu filho pede dinheiro. Se você fala sim para ele, você está falando não para você. O seu marido te traiu e pede perdão, mas você não quer perdoar. Se você fala sim para ele, você fala não para você. E nas coisas pequenas do dia a dia também. A sua irmã fala, busca o meu filho na escola, ou então resolve um problema para mim no banco, e você vai falando sim para as pessoas, porque tem dificuldade de falar não. E normalmente as pessoas que têm dificuldade de falar não são aquelas que têm dificuldade de ouvir não. E aí que entra a ironia. Essas pessoas, elas ficam a vida inteira falando sim para todo mundo. E aí, quando alguém fala não para elas, machuca. E elas entram na autopiedade. Poxa, mas eu fiz tudo pelos meus filhos, eu fui uma esposa exemplar, eu fui um ótimo funcionário nessa empresa. E aceito o sentimento de ter sido traído. Sem muitas vezes questionar o número de sims que deu para o outro. Quando eu falo um sim para o outro e fico com um não, este não é meu. Então, o que é melhor para você? Falar um não para o seu marido, um não para o seu filho, um não para sua irmã e um não para o seu patrão e ficar com 4 sims? Ou falar um sim para cada um e ficar com 4 nãos? Se você fala um não para essas pessoas, elas vão ter um só. Não é o suficiente para doer tanto, eles vão talvez ficar bravos, fazer uma chantagem, mas eles vão tocar a vida. Agora você ficando com 4 nãos por dia, em 10 dias você tem 40. A vida começa a ficar negativa. Você não tem mais perspectiva. Então, na sua escala de valores, para algumas coisas daqui para frente, se você quiser seguir o caminho do autodescobrimento, você vai ter que começar a falar não para os outros e para si mesmo. A hora que der aquela vontade de fumar o cigarro, de cheirar a cocaína, de trair a sua esposa ou seu marido, de enganar o seu patrão, nesse momento você vai ter que começar a falar não. Mas não é por uma questão doutrinária, né? É porque Deus quer. Não é disso que nós estamos falando aqui. É por uma questão para você começar a se descobrir. Será que esse marido vai ficar ao seu lado se você começar a falar não? Será que esse filho vai ser tão bonzinho se você começar a falar não? Será que esse emprego vai se manter? Se a partir do momento que você começar a mostrar quem você é e falar sim para si mesmo, você começar a perder coisas, aí você está descobrindo o que você tem de verdade, quem você é de verdade e quem são as pessoas que te cercam. E aí começa o processo de desilusão. Você vai perceber que algumas coisas que te pareciam totalmente suas nunca foram, e outras para as quais você nem olhava estavam ali o tempo todo te dando força. É importante, então, ter essa mentalidade. Definir essa escala. Eu descubro, então, o que merece mais a minha atenção e o que pode ser deixado para depois. De modo a aplicar o tempo com sabedoria e conseguir resultados favoráveis na construção do futuro. O Arnaldo coloca essa pergunta. E quando isso faz com que as pessoas nos rotulem
de egoístas. O egoísta é aquele que idolatra o ego. Tá? Agora, é diferente quando eu imponho às pessoas que elas me deem o sim. Isso é um egoísta. Você tem que, ô Arnaldo, você tem que me dar o sim porque eu sou muito bom, porque eu sou perfeito. Eu sou um egoísta. Eu posso ser um deísta, eu posso ser um ateísta, eu posso ser um politeísta e eu posso ser um egoísta. Quando eu sou um egoísta, o meu ego é Deus. Tudo tem que girar ao redor dele, porque de mim partiu tudo. Eu tenho toda a sabedoria. E a partir desse momento, então, eu já estou doente. O egoísmo, portanto, é uma doença grave, não é uma coisa tão simples assim. Eu falar um não para o outro não me torna egoísta. Egoísmo é uma doença pesada. Se eu posso ser visto como egoísta pelo outro, eu volto a citar uma frase que é importante, né, dentro da psicologia. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. E essa frase por si só já parece extremamente egoísta, pedante, arrogante. Nossa, olha só, mas é a verdade. Então, eu sei o quanto eu tô doente. Eu sei o quanto eu não aguento mais ficar falando não para mim mesmo. Agora, se isso vai ferir o outro que me pergunte os meus motivos, que vá buscar terapia, que vá fazer sua oração, mas eu não posso ficar sendo responsável por controlar o outro. Porque esse sentimento de que eu estou sendo humilde, na verdade, é uma arrogância disfarçada naquela neurose de controle que foi colocada no estudo anterior. Eu fico achando que tudo depende de mim. Que se eu falar não para as pessoas, elas vão morrer. Que se eu pôr o meu filho para lavar louça, ele não vai conseguir. Que se meu marido tiver que fazer o jantar, ele não vai conseguir. E aí eu vou aceitando aquilo tudo que é arquetípico, que está no inconsciente coletivo, e quando eu percebo com 50 anos eu estou hipertenso, diabética, com câncer e tudo mais. A Silvana coloca que ter um pouco de amor próprio não é ser egoísta, não é mesmo? Já não é porque eu estou falando de amor próprio. O amor ele não é egoísta, seria um paradoxo. Se é amor, não é egoísta. Tá? Agora, quando eu me coloco acima do que eu realmente sou, aí é diferente. O amor é cego. Eu vou me aceitar me considerando feio, eu vou me aceitar me considerando pobre, eu vou me aceitar me considerando desintelectualizado, porque eu me amo. Né? Só que o indivíduo que não se ama, que é arrogante, ele diz que ele se ama, mas ele faz de tudo para impor isso aos outros, com discursos arrogantes, fica colocando fotos que ele não é de verdade, trabalhando o marketing pessoal exaustivamente. Então é importante ter amor próprio, sim. Então eu vou trabalhar na construção do futuro. E aí, que futuro? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, o item 4, Causas Atuais das Aflições, temos a seguinte passagem. O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é sua própria incúria. Olha aí, se é o Vitor, o Arnaldo ou o José falando uma frase nesse tipo, fica parecendo extremamente arrogante. Eu chegar para o indivíduo e falar, olha, eu sei que as coisas estão dando errada na sua vida, mas você tem responsabilidade nisso. Nossa, coitada, a mãe está sofrendo ali, o filho está fumando crack. Eu sei, mas pode ser que ela tenha responsabilidade nisso. Ah, mas a filha daquela mulher foi estuprada pelo próprio tio dentro de casa. Pode ser que ela tenha alguma responsabilidade nisso. Não tem como saber. Tá? E o que o Evangelho nos traz é que somos sim responsáveis. Tá? Aqui está escrito, ó, num grande número de casos. Eles não colocam todos, mas em um grande número de casos, nós somos os autores dos nossos próprios infortúnios. Portanto, eu volto aqui no slide anterior, ó. Aplicar o tempo com sabedoria e conseguir resultados favoráveis na construção do futuro, porque eu sou o responsável pelo meu futuro. Se o meu futuro está ruim, tem responsabilidade minha. Se está bom, também. Porque desse jeito eu me torno mais capaz de entender o que está acontecendo de verdade. Ok?
Continuando, essa seleção de objetivos dilui a ilusão, miragem perturbadora elaborada pelo ego, e estimula o emergir do si, que rompe as camadas do inconsciente, a ignorância da sua existência, para assumir o comando das suas aspirações. É extremamente importante aqui. Essa seleção de objetivos. Você vai selecionar quais os objetivos importantes da sua vida. Para quê? Aqui está a resposta. Para diluir a ilusão, porque, como eu disse, você vai entrar em contato com o que realmente você é e o que realmente você tem. Esta miragem chamada ilusão, segundo eles, é elaborada pelo ego, porque o ego quer te fazer acreditar, pelos mecanismos de defesa, que alguns já foram trabalhados aqui nesse estudo, e outros ainda serão, ele quer te fazer acreditar que todo sofrimento vem de fora e todo bem vem de dentro. Se teu filho passou na faculdade, foi graças a você que se esforçou para dar um estudo a ele. Se o teu filho não passou, é culpa do seu marido, que deixou ele sair à noite ao invés de obrigá-lo a estudar. Então, nessas coisas pequenas, é que você começa a identificar a dificuldade que o ser humano tem de assumir responsabilidade. Dificuldade de receber elogio, dificuldade de receber crítica, dificuldade de contatar a realidade. O ego, então, fica fazendo essa postura. Se a pessoa acredita neste ego por muito tempo, aí ela pode chegar naquilo que o Arnaldo trouxe, pode se tornar um egoísta. Meu marido mente para mim, o meu patrão mente para mim, minha vizinha mente para mim, mas o meu ego não, o meu ego só fala a verdade. Aí eu começo a acreditar que o meu ego é capaz de resolver tudo. E aí já está instaurado um processo de egoísmo, que pode vir a se tornar uma auto-obsessão. Isso, então, quando eu me desiludo, eu passo a enxergar o que é de verdade. E enxergando o que é de verdade, eu vou reconhecer onde eu posso atuar. E aí estimulo o emergir do si, que rompe as camadas do inconsciente. Vejam bem, o si não se cria neste momento. O que eles chamam de si eterno é aquilo que você é lá na essência. É aquilo que vai se tornar perfeito. Não é essas máscaras, não são essas máscaras que nós vestimos. Não são esses papéis sociais que nós jogamos, tá? É aquilo que eu sou de verdade. Independente de eu vir completamente sem dentes, numa cadeira de roda, com 2,5 metros de altura ou anão. Eu sou alguma coisa que ultrapassa toda essa aparência, que ultrapassa os empregos que eu tenho. E este é o si eterno. Isso vai permanecer, apesar do meu corpo físico e do status social que eu alcancei. Só interrompendo aqui, o Mauro Lute pergunta: o ego, então, é responsável pelos nossos maiores enganos? O ego, ele busca nos defender. O ego quer nos proteger, tá? A nossa dificuldade intelectual de raciocinar sobre os fatos é que nos fazem acreditar na defesa do ego como sendo verdadeira sempre. O ego não tem o objetivo de me prejudicar. Pelo contrário, ele quer me ajudar. Só que eu não paro, penso com clareza, eu fico atuando baseado nessa busca de aprovação. Ah, mas o meu filho gostou do que eu fiz, meu filho me deu um beijo no rosto porque eu lavei toda a roupa dele, eu vou ficar lavando para sempre. Aí o dia que ele arrumar uma namorada e falar para a mãe, você não manda em mim, eu vou sair com ela, aí ela entra em depressão. Tá? Ela começa a ficar triste, ela ressignifica tudo que ela fez, aí ela fala que ela não vai mais lavar a roupa de ninguém, e na verdade é só porque o filho saiu com a namorada? Não, é porque ela na verdade não enxergou o que estava acontecendo. Ela estava buscando a aprovação do filho, lavando as roupas dele, ao invés de ensiná-lo a ser autônomo. O ego, então, ele é responsável por nos dar a mensagem que nos defenda. Se eu tenho mais resiliência e eu me estruturo melhor e me sinto menos atacado pelas agressões do meio, o ego sente menos necessidade de me defender. E, portanto, eu vivo muito mais uma realidade do que essa ilusão toda. Mas primeiro eu tenho que abrir mão do melindre, eu tenho que abrir mão do medo, eu tenho que abrir mão da falta de fé. E acreditar que as coisas acontecem dentro de uma lógica, dentro de leis. E ficar seguro quanto a isso. Que a lei não vai mudar só porque eu estou com azar hoje. Não existe azar. É tudo kármico, é tudo lei de atração, é tudo causa e efeito.
Sim, a Elaine complementa. É um instinto de preservação, sim, Elaine. O ego quer te manter viva, né? O ego precisa te manter viva, mas ele apenas interpreta os dados, ele não tenta te sabotar, ele não tem essa intelectualidade, tá? O si, então, está aí dentro de mim, está dentro de você. Só que ele está lá no inconsciente. Por quê? Porque você não tem consciência dele. Você pensa que talvez você não tenha isso. Você pensa que você é esse médico aí, fica pisando na cabeça das pessoas. Ou você pensa que você é essa psicóloga que sabe tudo, a resposta de todas as coisas. Ou você pensa que você é esse gari, que as pessoas passam por você e te veem como um fantasma, mas na verdade não. Você é algo além disso que você não tem consciência. E fica achando que não pode fazer as coisas, porque te falta tempo, porque te falta dinheiro. E aí você pega uns caras que pegam o material do lixão, constrói um tambor ali, dá para umas crianças tocar na favela, essas crianças viram músicos e saem da favela. E o outro indivíduo que ganha milhões dentro de uma empresa e fala que não tem tempo para ajudar ninguém. Então, por isso que eu digo que é relativo. É o quanto você enxerga o teu si, o quanto você se torna consciente dele. E isso só vai acontecer pelo processo de desilusão. Aí o si passa a assumir o comando das suas aspirações. Aí você já não está mais vivendo essa ilusão. O Arnaldo coloca que se podemos, ao executar essa seleção, utilizar o instinto. Encontramos nas obras de Kardec que o instinto erra menos que a razão. Sim, contanto que você transforme o teu instinto em algo sublime. Se o seu instinto ainda é um instinto cavernoso, você vai agir como um homem das cavernas. Quando se torna automático para você fazer o bem, aí isso é instintivo. Né? O teu instinto passa a ser de proteção e de cuidar do outro, como era o instinto cristão, por exemplo. Né? Ele não via situações onde ele poderia sair ganhando. Ele via situações onde ele poderia ajudar os outros a perderem menos. E isso para ele era instintivo, não exigia um esforço. Pelo menos não nos parece. Podemos dizer que o ser, a partir deste momento, portanto, o momento em que o si se torna consciente, passa a criar-se a si mesmo de forma lúcida, desde que, por automatismo, ele o faz através de mecanismos atávicos da lei de evolução. Eu só vou andar um slide para frente aqui, ó. Uma nota. Culturalmente, usa-se o termo atavismo para fazer referência à recuperação de atitudes ou tradições ancestrais que teriam permanecido latentes durante longo período. Latente é aquilo que está lá, mas está adormecido. E aí você já pode ter uma associação com o instinto proposto pelo Arnaldo. Então, voltando aqui, ó. Podemos dizer que o ser, a partir do momento que torna consciente de si mesmo, passa a criar-se de forma lúcida, portanto, com luz, enxergando onde está andando. Aquilo que não é lúcido é trevoso, você fica tateando, você acha que é bonito, você acha que é feio, você fica com medo, mas você não sabe de verdade o que tem ali. Grande parte das fobias estão associadas com a ilusão que eu tenho do escuro, né? Então, quando eu jogo luz naquilo, eu não tenho por que ter medo, porque eu sei o que está ali. Se é algo que pode me ferir, eu fujo ou me defendo. Se é algo que não vai me ferir, eu ultrapasso, né? Porque tem luz, é lúcido. Desde que, por automatismo, ele o faz através de mecanismos atávicos da lei de evolução. Então, isso está lá atrás, e aí vai ficando automático esse processo, porque hoje o processo autômato é o processo de fazer o mal, de levar vantagem, e isso não é um privilégio do Brasil, isso é um privilégio do ser humano, né? Vamos chamar privilégio de forma irônica, porque o ser humano tem essa tendência. Aqui no Brasil nós vemos isso com mais clareza, porque é tudo um pouco caótico, né? Então o indivíduo quer ultrapassar a grávida para entrar no metrô, o outro quer pegar o papelzinho de idoso para fular fila no banco, a pessoa vai no caixa de 20 itens com 28, e essas coisas do dia a dia que todos vocês sabem muito bem, e que inclusive algumas delas em dado momento fizemos, tá? No passado ou no agora. Isso, a Alessandra completa aqui, ó.
Então ninguém muda, apenas se revela. Esse é o propósito. Lá nos primeiros estudos, eu coloquei isso, que descobrir-se é tirar a coberta. Portanto, o que tem ali não é novo, passa a ser consciente, mas já está aí dentro, né? O que você vai fazendo é aumentar os seus recursos para enxergar a essência disso. Porque se a tua origem é divina, você tem tudo que Deus poderia ter dentro de você. O que você vai fazendo é experimentando ao longo da vida para ver o que serve e o que não serve, o que é bom e o que é ruim. E aí você vai tomando as suas conclusões. Mas já está tudo aí dentro, né? O si eterno. Mas isso também não implica, veja bem, eu vou deixar isso aqui bem claro. Não implica que eu possa ter a sorte de amanhã me tornar um espírito evoluído, porque este processo de autodescobrimento implica a capacidade de enxergar. Se eu não estiver preparado intelectualmente para enxergar o próximo passo, aí eu enlouqueço. Você tem muita pessoa que fica aí falando sozinha no meio da rua, quando você vai observar o discurso dela, é um discurso intergaláctico, é um discurso sideral, é um discurso introspectivo, é um discurso psicológico profundo. Tem uma loucura ali porque ela se perdeu. Ela recebeu uma informação que ela não estava capaz de enxergar. Uma situação fácil de enxergar isso. O livro Apocalipse da Bíblia. Quando você pega o relato ali, que seriam pássaros de ferro, e as pessoas dizem que seriam os aviões de hoje, tenta mostrar, explicar para um indivíduo há 2000 anos o que é um avião. E aí você vai entender a dificuldade do que é isso. Seria a mesma coisa. Tem coisas que estão na nossa frente, mas nós não conseguimos enxergar porque ainda não faz sentido. Ainda não temos as conexões basilares disso. Ainda falta o conhecimento básico para conseguir entender o complexo. Continuando, então, fica claro ali que eu devo desenvolver, então, uma propensão para que estes mecanismos de buscar a evolução se tornem automáticos, tá? E eu passe a me manter neste processo de repetir o comportamento positivo, porque eu já faço isso no negativo, eu só vou ter que virar o foco, eu não vou criar nada novo. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Ademais, considerando-se que este último é o resultado daquele, através das tecelagens intrincadas e delicadas do perispírito, seu modelador biológico, que elabora mediante a ação do ser espiritual na reencarnação. Aqui é esta confirmação do que foi falado no começo. O último é o resultado daquele. Então, a ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Ademais, considerando-se que este último, ou seja, o corpo, é o resultado daquele, ou seja, do pensamento. É o pensamento que molda o corpo. Como? Através das tecelagens intrincadas e delicadas do perispírito, que o modela biologicamente. Tecelagem intricadas e delicadas. Então, na verdade, se nós formos parar para pensar, não dá para explicar. Esse é o ponto. Não é que Joana não saiba, não é que Divaldo não saiba, não dá para explicar. Esse é um linguajar que nós entendemos. Eu sei o que é um tecelão, eu sei o que é intrincado e eu sei o que é delicado. Mas dá para me explicar com clareza como isso é feito? Como é que o perispírito molda o corpo físico biologicamente? É complicado, porque nós mal conseguimos clonar um corpo físico humano. Agora, ali na Rússia, vai ter a primeira tentativa de transplante de cabeça. Imagina o quão difícil seria explicar todo esse processo. A ciência da Terra não tem ainda recurso suficiente para isso. Portanto, acaba ficando uma visão, aqui, ó, só para nos dizer o quão delicado e complexo é isso. São tecelagens intricadas, delicadas do perispírito, que elabora mediante a ação do ser espiritual na reencarnação. Então, o ser espiritual age nesse processo reencarnatório. O perispírito, então, atua na criação do corpo físico, baseado em todos os registros que o espírito já traz, lesões que você tenha, doenças que você já carregue, vícios que você já traga, e todo esse processo, então, se repete. Tá?
Se eu for pensar, por exemplo, por essa lógica, é difícil acreditar que eu nessa existência, o Vitor nessa existência tem 1,70 m. É muito difícil que, se eu não alterar outras coisas dentro de mim, numa próxima eu venha com 1,90 m completamente magro, que eu venha sem qualquer doença que eu traga. É um processo lento, né? Eu não vou vir com o mesmo corpo físico, mas eu tenho esse registro aqui, ó. Vamos supor que eu morra aos 70 anos. Foram 70 anos registrando essa imagem. Eu olho no espelho, eu vejo essa imagem. Eu olho no espelho, eu vejo essa imagem. Se eu não tiver acesso a encarnações anteriores, depois do meu desencarne, e eu já tiver uma encarnação compulsória logo em seguinte, é muito provável que o meu perispírito ajude a moldar um corpo muito semelhante ao que eu trago hoje, porque esse é o registro que eu estou vibrando. Essa é a imagem que eu estou colocando. Não vai haver uma distinção tão grande assim. Ali eu vou voltando, ó. Eu grifei a palavra elabora, que elabora mediante a ação do ser, porque a palavra elaborar, para mim, ela é sempre muito importante. Aqui uma nota. A palavra elaboração contém a palavra labor em sua formação, o que indica a necessidade de trabalho, de atuação direta no objeto, não sendo possível sua realização em estado de inércia. Então, labor significa trabalho. Se a elaboração está me dizendo que eu devo trabalhar em cima daquilo através de uma ação, então eu vou colocar trabalho através de uma ação. Eu vou elaborar. É uma elaboração. Se eu fico aqui sentado em casa, culpando o vizinho, culpando a sociedade, falando que o meu filho usa droga por causa da sociedade, falando que eu não consigo emprego por causa da sociedade, então aí eu não estou elaborando nada. E que sociedade é essa? Sociedade não é feita de pessoas? Sociedade não é um conjunto de pessoas? Eu não estou inserido nisso? Então, se meu filho usa droga por causa da sociedade, meu filho usa droga por minha causa também. Eu sou sociedade. Quem é essa sociedade? E aí algumas pessoas ficam tentando projetar, que é um outro mecanismo de defesa, que é a projeção. Aí eles ficam falando, o problema é os caras que gostam daquele partido, o problema é os caras que gostam daquele time de futebol. É sempre o outro, nunca sou eu. Parece que o outro é aquilo o tempo todo. O cara que gosta do Palmeiras, ele é palmeirense o tempo todo, ele não serve para mais nada, só para ser palmeirense. E eu esqueço que às vezes o cara pode ser caridoso, que o cara pode ser bandido, porque isso é uma forma de me defender. Eu me separo em vários nichos, em várias tribos, e aí eu fico culpando o outro, sem reconhecer a minha real posição nisso. Tá? E isso dá cargo para homofobia, xenofobia e todas as outras fobias que temos aí. Então eu devo começar a buscar uma elaboração. No estado de inércia não vai acontecer isso. Tem que partir para a ação. Continuando, quanto mais consciente o ser, mais saudáveis os seus equipamentos para o desempenho das relevantes tarefas que lhe estão reservadas. Há exceções, no entanto, que decorrem de livre opção pessoal, com finalidades específicas nas paisagens da sua evolução. O Arnaldo coloca aqui uma pergunta, mas eu não entendi muito bem. Se você puder refazê-la, eu agradeço. Quanto mais consciente o ser, isto que você é, o ser, tá? Não é necessariamente assim, quanto mais consciente o Paulo, quanto mais consciente a Marlene, que chegou agora há pouco aqui na sala. Não, é o ser. Quanto mais consciente o teu si estiver, aí vai acontecer isso aqui, ó. Mais saudáveis os seus equipamentos para o desempenho das relevantes tarefas que lhes estão reservadas. Quais são os seus equipamentos para exercer as suas tarefas? Teu corpo físico, sua família, tá? Você vai tendo habilidade de lidar com isso. Você precisa da sua família para exercer suas tarefas, você precisa dessa sociedade para exercer suas tarefas e do seu corpo físico. Quanto mais consciente você é, mais saudáveis essas coisas são. Agora, vamos pensar no seguinte, já pensou se Jesus vem aqui para fazer o que ele precisa fazer, sendo um espírito que é um si eterno, consciente, totalmente consciente,
E ele morre de tuberculose aos 12 anos. E ele morre de febre. E ele morre por uma infecção viral. Percebe como isso é? Você não tem relatos bíblicos de várias passagens de Jesus sofrendo de asma. O dia inteiro procurando medicações ali da região, o dia inteiro procurando seus ungüentos, o dia inteiro procurando coisas. Porque o corpo dele não tinha propensão a doenças como nós temos. Agora tem pessoas que tudo é rinite alérgica, tudo é fibromialgia. Em alguns casos a pessoa falaria, eu jamais conseguiria ser Jesus, porque antes dos 33 eu já teria entrado em colapso. Ele dormia na casa dos outros, ele entrava em contato com multidão, então ele estava exposto a um monte de bactéria, um monte de vírus, um monte de coisas. Mas em nenhum momento você tem relatos e relatos e relatos de que ele ficava adoecendo o tempo todo. Porque o aparelho dele, o que ele veio fazer aqui, era muito grandioso. Ele não podia ser sabotado por conta de uma gripe. A Elaine pergunta, qual a melhor maneira de tratar sobre fobias com um profissional? O primeiro ponto é perder a fobia do profissional, porque eu falo claramente como psicólogo. Tem pessoas que vêm para o consultório para tratar a fobia, mas elas têm medo do psicólogo. Né? Tem medo de se expor, tem medo de se abrir, tem medo de assumir o compromisso, faltam muito, fogem muito, atrasa pagamento, cria desconfortos em todos os lados, chega atrasado, e isso vai gerando, você já percebe que a pessoa tem uma fobia de entrar em contato com ela mesma. Você tem que estar preparada para falar sobre isso. E não adianta o indivíduo falar, a pessoa chega e fala, eu tenho fobia de ratos. Mas é fobia, tá? Eu não estou falando medo, nojo, fobia. Para você identificar se você tem fobia de algo, o simples pensar naquela imagem tem que gerar em você uma alteração fisiológica. Tem que dar uma palpitação, né, uma taquicardia, tem que dar uma respiração ofegante, você tem que ter alguma alteração. Não adianta falar, eu tenho medo de rato. Não. O indivíduo que tem medo de rato, se eu falo para ele, feche seus olhos e imagine um rato, ele entra em pânico, porque ele tem fobia, tá? Para que eu entre em contato com isso, eu vou ter que levar essa fobia para a terapia. E a fobia vai ter que aparecer lá em dado momento. Eu vou ter que falar de ratos, eu vou ter que ouvir o terapeuta falando de ratos, eu vou ter que simbolizar esse rato com outras coisas na minha vida, e é nesse momento, normalmente, que a pessoa aperta o botão de ejetar na poltrona e vai embora da terapia. Para tratar a fobia, você tem que seguir o caminho oposto, ter coragem, porque a fobia é um medo, e o medo é a falta de coragem. Se ele se torna patológico e doentio, aí ele pode migrar para uma covardia. Você já não consegue mais enfrentar as coisas. Mas se o medo é tratado, você desenvolve automaticamente a coragem, porque o tratamento para o medo é a coragem. Quer dizer que o indivíduo vai mergulhar numa piscina de objeto fóbico? Ele vai mergulhar no meio dos ratos? Não, mas isso não vai mais impedi-lo de fazer certas coisas que antes impediriam, tá? Eu conheço pessoas que têm fobia de gato, fobia de altura, fobia de água, e aí o cara não curte nunca uma praia, não curte uma piscina, ele vai poder, então, ter acesso a essas coisas que antes ele não poderia, porque agora ele desenvolveu coragem. Eu vou, então, entender que este equipamento passa a ser saudável quanto mais consciente eu sou. Porém, há exceções que decorrem de livre opção pessoal, com finalidades específicas na paisagem da sua evolução. Será que aquela senhora, já que a família é o aparelho, será que aquela senhora que nasce lá no Nordeste, avó de 15 netos, ela tem umas 3 filhas, mas essas 3 filhas, desde os 15 anos, já estão engravidando. Aí ela tem 15 netos. Ela lava a roupa desses netos, ela cuida desses netos, ela alimenta, ela faz tudo isso. Mas ela é um ser consciente de si. Por que ela está passando por isso? Aqui está a resposta, ó. Ela optou por isso, porque ela tinha uma finalidade específica. E estes são os missionários. São indivíduos que têm uma consciência de si, portanto, o seu aparelho não precisaria ser prejudicado, eles poderiam vir em ótimas famílias, eles poderiam vir com uma ótima saúde, mas eles escolhem vir em situações diferentes. Eu poderia, por exemplo, pegar o caso de Stephen Hawking, um físico que se comunica como se fosse um robô, mas tem uma inteligência altíssima e desenvolve o tempo todo teorias que levam as pessoas a descobrir como funciona
aquilo que está fora do nosso conhecimento. Será que ele não poderia ter vindo de uma outra forma? Será que o Stevie Wonder, por exemplo, precisaria vir cego para ser o músico que ele é? Mas aí é que tá, né? Você começa a fazer associações que essas pessoas, em algum nível, optaram por isso, porque elas vêm com uma finalidade específica, tá? Talvez dar esperança para outros que estejam na mesma condição. Continuando, o pensamento salutar, portanto, aquele que envolve saúde, e edificante, flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia, no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. Então, quando eu penso de forma saudável e edificante, este pensamento flui pela corrente sanguínea. É importante essa frase aqui, porque isso aqui não é simbólico. Isso aqui é material. Tá? O pensamento, ele é uma energia. E essa energia pode sim fluir pelas suas correntes sanguíneas. Porque se eu tomo um choque elétrico, o que faz esse choque me matar é que ele flui pelas minhas células. A energia passa pelas minhas células. Então, se a energia elétrica passa pelas minhas células, por que a energia do pensamento não passaria? Por que essa energia não impregnaria, então, a minha corrente sanguínea? Tem que ficar o critério aí. Como tônus revigorante das células. Portanto, aqui já está me dizendo que se isso revigora as células, também aumenta o meu tempo de vida. Quer ver isso com clareza? Vai no hospital psiquiátrico, procura a ala dos depressivos e fala para mim quantos você encontra lá que desde os 20 anos são depressivos e chegaram aos 90 anos de idade. Depois você vai lá numa academia de yoga e procura lá se não tem um senhor de 95 que está colocando o calcanhar na própria nuca sem sentir dor fazendo isso. Porque ele foi revigorando as células pelo pensamento salutar. E o pensamento salutar está relacionado a tudo que é saudável. Comer bem, dormir bem, pensar bem no outro, não ficar provocando o mal, coisa que o depressivo, por exemplo, não faz. Ele fica triste, ele se joga para baixo, ele culpa os outros, ele se desliga de Deus. É natural que ele tem uma tendência a desencarnar bem mais cedo, porque ele não revigora as células. Então elas vão adoecendo, até que chegam ao fim. A Mauralice coloca, se é no perispírito que fica gravado nossas ações, é natural que nós mesmos construímos o nosso corpo físico consequente de nossas ações. Jesus naturalmente tinha que ser belo, pois já tinha um estado de consciência pleno. Não podemos ver assim? Depende, Mauralice, porque o que é belo? Aquela moça loira de olhos azuis é bela para um rapaz que nasceu no Oriente Médio? É bela para um rapaz angolano? E aquela garota angolana, negra, é bela para um rapaz que nasceu na Escandinávia? Não dá para saber. Nós não sabemos o que é belo. Né? A mídia, controlada pela sociedade que somos nós, dita padrões de beleza. O que eu sei é que, independente de qualquer que fosse o aspecto físico de Jesus, ele com certeza era bonito, porque as pessoas enxergavam o si dele. Ele poderia ser um indivíduo sem os dentes, ele poderia ser um indivíduo com a orelha torta, ele poderia ser o que fosse considerado que é feio hoje nos padrões atuais. Mas com certeza quando alguém olhava para ele não enxergava nada disso. Não dizem que o amor é cego? Se o nosso amor aqui na Terra é cego, imagina o amor divino. Isso, a Cássia coloca uma coisa fantástica aqui. Por isso, Divaldo Franco continua tão bem, mesmo com a idade avançada. E o homem viaja para lá e para cá, e ele tem um discurso tranquilo. É absurdo o que esse homem faz, né? Incomparável. Eu comparo ele também a um homem que eu conheço chamado Geraldo de Carvalho, que é o presidente da Pátria do Evangelho, o doutor Luiz Carlos Barros Costa, que está toda hora divulgando palestra aí na rede. São indivíduos que são mais novos que muito cara de 20 anos. Eles já estão na casa dos 60, 80 anos, tá? Então eu tenho que realmente ver. Quem quiser enxergar isso, é só olhar para o lado que vai perceber. Como as pessoas positivas sempre parecem mais novas e como as depressivas envelhecem rápido.
Então, isso passa a ajudar as minhas células e mantém elas em harmonia no ritmo das finalidades que eles dizem respeito. A minha célula veio para me ajudar, ela não veio para me atrapalhar. E esse processo, então, ajuda elas a se manterem assim, porque elas estão renovadas. Elas não precisam ficar se preocupando em se curar toda hora de doenças. Elas podem fazer o que elas vieram fazer também, porque as células também têm uma função no teu corpo. Mas às vezes elas têm que desviar disso, porque toda hora você está gripado, toda hora você está doente, toda hora você está para baixo, e elas têm que ficar atuando em te levantar de novo. Se elas não precisarem fazer isso o tempo todo, elas podem fazer as outras coisas que elas vieram, que é te ajudar a se desenvolver melhor. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Porque não tem dois pesos e duas medidas, é uma lei. Se eu consigo, com pensamentos salutares, revigorar as minhas células, com pensamentos adoecidos, eu vou destruí-las. E é isso. Se você acredita nisso, você tem que acreditar por completo. Se você não acredita nisso, você não acredita nisso, é um direito seu. Né? Mas, de forma geral, se você acredita nesse processo que eles estão propondo de autodescobrimento e neste método que eles estão trazendo para nós, então, como fazer? Aqui a Silvana Rodrigues coloca, mas no meio em que vivemos, família, trabalho, às vezes é difícil ter pensamentos salutares. Silvana, concordo plenamente. E aqui, esse slide já é uma chave para isso. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e sua destinação. Portanto, se você conseguir não pensar negativo, você já está fazendo melhor. Você não precisa pensar salutar agora. Isso é um método, mas sabe Deus quando é que nós vamos dar conta de fazer isso por completo. Mas se você conseguir não pensar negativo e aceitar isso com a humildade de entender que existe uma lei e que você está sendo regida por uma divindade que ama a todos de igual forma, aí pelo menos você não odeia, pelo menos você não pragueja. E com o tempo, a neutralidade já vai ser uma bênção na tua vida, porque não desejar o mal já é ter o bem. Agora, conseguir fazer o bem, então, é ter o bem em dobro. Começa tentando não desejar pensamentos nocivos para si mesma, que com o tempo os salutares vão conseguir aparecer. Aqui a questão do equilíbrio, ó, essa imagem é muito forte. Para você que está vendo na rádio, ouvindo na rádio, eu sugiro depois dar uma olhadinha no YouTube. Aqui o indivíduo tentando manter o equilíbrio entre a mente e o coração, portanto, entre a razão e a emoção, e sendo rasgado no meio. Ou seja, isto aqui leva a um adoecimento, porque essas duas forças estão puxando para campos completamente distintos. Tá? O coração daquela mulher fala para ela ficar com o homem que agride ela, mas o cérebro, a razão, quer que ela se divorcie. E é natural que com o tempo ela venha a adoecer. Esse indivíduo rasgando aqui é o adoecimento. Para cada um vai ser de um jeito. É a hipertensão, é o diabetes, é a retocolite, é a gastrite, é a esofagite, é o hipotiroidismo. Cada um vai reagir de um jeito, ó, porque o corpo físico não aguenta lidar com essa pressão e as células passam a adoecer. Continuando. Quando a mente elabora conflitos, portanto, trabalha sobre eles, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos, que degeneram, origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Então, esse trabalho de elaborar, que envolve uma ação, tem pessoas que elaboram conflitos, mas não no sentido psicológico. Aquela elaboração de ficar trabalhando em cima do conflito, o tempo todo vivenciando ele, sem que haja um processo de restauração. Então, a mente fazendo isso aí, começa a disparar dardos nas células, desatrelam elas de seus automatismos, que degeneram,
dando origem a tumores. A célula está ali automaticamente fazendo o que ela veio fazer, mas você projeta tanta energia negativa, fica remoendo seus conflitos, ressentindo as discussões, que você desvia elas do foco. E aí aquela célula que era responsável por criar uma célula que seria do seu dente, ela não sabe mais o que ela tem que fazer e ela começa a criar outras coisas. Quando você retira um tumor, um câncer, e abre ele, dentro desse câncer tem várias células de várias partes do corpo. Dentro desse câncer tem fio de cabelo, tem pedaço de dente, tem pedaço de pele, porque cada célula sua é responsável por criar algo no seu corpo. Quando ela se confunde, ela não sabe mais onde ela tem que criar aquilo. E aí você vai ter um dente dentro do seu estômago, por exemplo. Esse é o sinal de que a sua célula enlouqueceu, perdeu o comando, não sabe o que tem que fazer. E para que isso aconteça, ela tem que ter sido muito bombardeada com pensamentos destrutivos, segundo a visão dos autores. Meditação ajuda, porque como o nome diz, meditação é estar no meio. E o meio é o equilíbrio, nem um extremo nem outro. Portanto, meditar significa dar uma olhadinha na tua sombra, dar uma olhadinha na sua luz e tentar se manter no meio. Aqui eu tenho dado uma nota das aulas de psicossomática que eu ministrava na faculdade em Fernandópolis. Johann Schäfer e outros cientistas realizaram uma pesquisa com 1.337 estudantes de medicina do sexo masculino da Universidade Johns Hopkins, usando 14 medidas de personalidade, acompanhados por 30 anos com o intuito de determinar a taxa de sobrevivência entre os que não desenvolveram câncer. Foi constatado que aqueles que eram mais expressivos emocionalmente conquistaram resultados mais favoráveis. O grupo composto por homens solitários obteve os piores resultados e tinha uma probabilidade 16 vezes maior de manifestarem câncer do que o grupo emocionalmente mais expressivo. Esse é um estudo difícil, porque o câncer é uma doença longeva, né? Ela pode te aparecer lá com 70 anos. Então não é toda hora que vai aparecer um estudo de câncer assim. Foram 40 anos no total acompanhando, mas esse resultado vieram com 30. Em 30 anos, acompanhando esses estudantes, eles perceberam que aqueles que não expressam suas emoções, ou seja, aqueles que guardam as mágoas, aqueles que falam mais nãos para si e sim para os outros, têm 16 vezes mais chance de desenvolver câncer do que aqueles que falam não para os outros e sim para si mesmo. Significa que eu vou ter câncer? Não, mas eu aumento em 16 vezes a probabilidade, tá? Se a tua probabilidade é de 1%, vai ser 16%. Só que se a tua probabilidade é de 10%, você vai ter com certeza. Se você já traz uma genética, que o seu pai teve câncer, seu avô teve câncer, seu tio teve câncer, comece a expressar suas emoções, porque você tem grande chance de se igualar a eles, tá? Dentro desse estudo, então, fica claro que ressentir, que guardar as emoções é um processo fácil e crível para o adoecimento do câncer. E se é para o câncer, é para qualquer outra alteração celular. Tem uma música do Renato Russo, que ele fala, em dado momento, ele usa a seguinte frase: você finge não ver, e isso dá câncer. E é realmente isso, né? Se você não colocar para fora que seu marido está te traindo e você sabe, que o seu patrão está te explorando e você sabe, que você está se explorando, que você pode fazer algo melhor, em dado momento isso vai aparecer em forma de um câncer. Ou não, mas pode acontecer em outras coisas. E aqui, para encerrar, eu peguei um pedaço, uma pergunta do Livro dos Espíritos, capítulo 11, item 3, caridade e amor ao próximo, onde eles começam a ver quais os limites da caridade, se eu devo dar esmola, se é isso que faz diferença, se não é. Ajuda até nesse debate que teve no começo, né? Será que eu não estou sendo egoísta se eu parar de pensar no outro? Pergunta 888A. Então, condenais a esmola? E dentro desta resposta está o seguinte: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Porque aí tudo
fica em seu devido lugar e não há caos. A resposta para tudo isso, então, antes de você começar a ficar pensando, aconteceu lá no meio do estudo. É o amor próprio. Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tiver R$ 2, eu não posso te dar R$ 2. O máximo que eu posso te dar é uma promessa falsa ou uma mentira. Para eu te dar R$ 2, eu tenho que ter R$ 2. Para eu te dar amor, eu tenho que ter amor. Não é possível amar um ser humano se eu não tenho amor próprio. É ilusão. Eu estou enganando o outro. Eu não gosto de mim, eu me coloco falando não toda hora para mim, todo mundo pode pisar na minha cabeça, mas eu amo minha esposa. Eu amo minha mãezinha? Não amo. Não amo. Se eu não amar a mim primeiro, eu não amo mais ninguém. E o que fez Jesus chegar até a cruz foi amor próprio. Ele tinha tanta certeza no propósito que o trazia, ele tinha tanta convicção naquilo que o movimentava, que ele aceitou a ignorância alheia e morreu por isso. E não morreu bonito, não. Morreu de forma dolorosa. E eu aqui com medo de ser xingado, com medo de passar uma dificuldade para fazer um curso novo, com medo de dar uma redirecionada profissional, não. O amor próprio é a chave para tudo isso. Para que nós comecemos essa busca de avançar no sentido da consciência do si eterno. Ok? Semana que vem, no dia 21 de abril de 2015, continuaremos ainda no capítulo 1.2, Interação Espírito-Matéria, parte 4. Deixo aqui o meu muito obrigado pela participação. Sinto não ter conseguido responder todas as perguntas que foram feitas, mas eu deixo aqui também o meu obrigado à Rede Amigo Espírita por proporcionar esse espaço para que nós possamos estudar uma obra tão complexa e tantas outras que a rede proporciona. E deixo aqui meu convite para que vocês voltem na semana que vem. Fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que está fixa, né? Em torno de 40 e poucas pessoas sempre. A todos vocês que têm deixado mensagens positivas no YouTube, no Facebook, em outras redes e pessoalmente, o meu muito obrigado, tá? Nos vemos então na semana que vem, dando continuidade a esse estudo. Tenham todos uma ótima semana.